No dia 7 de maio de 2020, o Ministério Público lançou a Operação Mercadores do Caos, uma vez que ele observa indícios de que uma organização criminosa estaria se aproveitando de toda a calamidade pública decorrente da epidemia de coronavírus e da dispensa do processo licitatório para praticar sobrepreço na venda de respiradores que são tão indispensáveis no tratamento dos pacientes infectados por coronavírus. Segundo as notícias, que você pode confirmar aqui na descrição do vídeo, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro realizou um contrato com 3 empresas no valor de 183 milhões de reais para a compra dos respiradores. Acontece que esse preço, considerando os valores unitários, está pelo menos 100% acima daqueles que seriam considerados preços regulares. A Secretaria de Saúde, ela argumenta que esse sobrepreço é devido da alta procura dos equipamentos no mercado internacional e da grande urgência exigida pelos contratos. Acontece que um parecer do Tribunal de Contas do Estado alertou a Secretaria de Saúde que as empresas não teriam condições de cumprir os termos estabelecidos, não seriam capazes de entregar um montante de equipamentos no prazo estabelecido. E verdadeiramente o Tribunal de Contas foi profético, porque as empresas até agora não foram capazes de entregar o montante contratado. Aliás, uma das empresas entregou uma parte dos respiradores, mas infelizmente esses respiradores não estão de acordo com as especificações estabelecidas, ou seja, eles não servem para o tratamento dos pacientes com coronavírus. Outro indício apontado pelo Ministério Público de que isso seria um grande esquema de uma organização criminosa para lesar o erário seria que o pagamento desses contratos foram feitos de forma antecipada, o que é pouco usual. Sendo as notícias precisas e as suspeitas do Ministério Público confirmadas, estamos diante de um esquema criminoso que beira o diabólico. Não só lesa os cofres públicos, mas também mostra uma flagrante indiferença com a situação de calamidade pública que vive o sistema de saúde carioca e todo o sofrimento daqueles que foram afetados pelo coronavírus. E esse vai ser o tema do nosso estudo de caso nesse vídeo. Considerando a dispensa do processo licitatório e existente um conluio entre os funcionários públicos e os contratantes para lesar os cofres públicos, qual seria o adequado enquadramento típico? Primeiramente, devemos observar que o artigo 4º da Lei 13.979/2020, que regulamenta as questões de enfrentamento dessa pandemia de coronavírus, dispensou o processo licitatório na compra de equipamentos. Assim ocorre porque todo o processo licitatório é relativamente moroso e todas as situações decorrentes dessa calamidade pedem um enfrentamento extremamente rápido para que a gente possa assegurar a vida desses pacientes que dependem de forma absolutamente urgente dos respiradores. É evidente que, apesar de dispensado o processo licitatório, isso não autoriza aqueles que são responsáveis pela contratação do serviço em nome do poder público de atuarem arbitrariamente e muito menos em um processo de corrupção. A dispensa do processo licitatório impõe ainda que tudo deve ser realizado obedecendo os princípios fundamentais da administração pública, conforme descritos no artigo 37, caput da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, eles devem obedecer todas as regras que estão na Lei 8.666/93, que é a Lei das Licitações. Superadas as questões precedentes,
nós podemos nos debruçar sobre o artigo 89 da Lei 8.666/93, a Lei das Licitações. O dispositivo ele tem a seguinte redação: artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena detenção de 3 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade legal para celebrar contrato com o poder público. No artigo sobre análise, temos 3 condutas. Nós temos a conduta de dispensar o processo licitatório quando devido. Nós temos a conduta de inexigir processo licitatório quando devido. É evidente que essas duas condutas não se enquadram no caso que nós estamos analisando, uma vez que a Lei 13.979/2020 dispensou o processo licitatório para a compra dos respiradores. Nós temos um enquadramento desta conduta com muito mais pertinência naquela descrição que estabelece também ser crime quando, dispensada a licitação, não se obedece às formalidades estabelecidas em lei. Se confirmadas as suspeitas do Ministério Público, teríamos uma organização criminosa formada por funcionários públicos e os contratantes, nas quais eles, de comum acordo, estariam com o escopo de obter uma vantagem indevida às custas do erário. Notem que todas as formalidades estariam viciadas de pronto, uma vez que o propósito inequívoco seria praticar uma fraude. Importante destacar que o Tribunal de Contas do Estado ele alerta a Secretaria de Saúde e os funcionários envolvidos que aquelas empresas não tinham condições de cumprir o contrato. Aliás, eles fazem algo que é pouco usual, que pagam à vista pessoas que nem mesmo tinham a competência para satisfazer as necessidades contratuais conforme a necessidade premente decorrente da calamidade. Assim, nós podemos dizer que estas formalidades, ainda que apareçam no papel ou tenham alguma designação tentando simular serem probas, trata-se de uma mera simulação. Nada foi realizado conforme os princípios constitucionais que regem o ato administrativo. Trata-se de uma fraude. As formalidades, portanto, não cumpridas, justificam o enquadramento dessa conduta no artigo 89 caput da Lei de Licitações, quando analisamos a conduta dos funcionários. Nesse caso, temos um crime próprio, que precisa, segundo a doutrina dominante, do dolo específico de lesar o erário. Por outro lado, os contratantes, uma vez atuando de conluio para prejudicar os cofres públicos, seriam enquadrados no artigo 89, parágrafo único. Em regra, conforme o artigo 29 do Código Penal, todos os concorrentes responderiam pelo mesmo crime, mas a Lei de Licitações aqui cria uma exceção. Os funcionários públicos que participam desta contratação com dispensa de licitação sem observar as formalidades legais respondem no caput. Os contratantes que estão de conluio com os funcionários públicos para lesar o erário respondem no artigo 89, parágrafo único da Lei 8.666/93. A primeira observação importante sobre o artigo 89 da Lei 8.666/93, Lei das Licitações, é que a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante sustentam que nós devemos nos atentar para a distinção entre o mero ilícito administrativo e o fato que tem relevância penal. Se o descumprimento das formalidades é produto de incúria ou negligência, mas não existe o dolo específico de lesar os cofres públicos, nós temos mero ilícito administrativo.
se é manifesto a intenção de prejudicar os cofres públicos e de se locupletar com indevida vantagem, aí sim, relevante penal, aí sim nós temos um crime inserido dentro do contexto da lei das licitações. A segunda observação importante é a divergência jurisprudencial sobre a natureza do delito. O STJ e a primeira turma do STF entendem que temos aqui um crime formal. Existindo o descumprimento das formalidades, verificado a especial finalidade de lesão ao erário, não seria necessário para a consumação do delito que o prejuízo efetivamente se verifique. Repito, teríamos aqui, segundo essa linha de entendimento jurisprudencial, um crime formal. A segunda turma do STF vai em outro sentido. Sustenta que os crimes que nós estamos verificando necessitam para sua consumação o efetivo prejuízo, ou seja, a dilapidação dos cofres públicos. Cumpre ainda uma observação sobre o cálculo de pena. Alguém poderia perguntar, né? Olha, corrupção já é algo detestável. Agora, corrupção na compra de equipamentos indispensáveis para o tratamento de pacientes no contexto de uma pandemia, isso merece uma reprovação mais severa? A resposta é um categórico sim. Quando o juiz for fazer o cálculo da pena, e a gente lembra que o cálculo da pena é feito no Brasil a partir de um sistema trifásico. Analisa primeiro as circunstâncias judiciais, que estão lá no artigo 59 do Código Penal, depois as agravantes e as atenuantes, depois as causas de aumento e diminuição de pena. No caso em pauta, aplica-se a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado no contexto de uma calamidade pública, que é, bem verdade, a epidemia do Covid-19. Concluindo, se temos as suspeitas confirmadas do Ministério Público, claro, com provas apresentadas e verificadas o devido processo legal, temos o crime do artigo 89 da Lei 8.666/93, Lei das Licitações. Os funcionários públicos responderão no caput por fazer um processo de contratação que, mesmo que dispense o processo licitatório, não foram observadas as devidas formalidades. Elas foram só simuladas dentro de um esquema fraudulento, procurando, através dele, lesar o erário. Já, por outro lado, os contratantes responderão no parágrafo único do artigo 89, lembrando tratar-se de uma exceção à teoria monista do concurso de pessoas. Sobrevindo novos detalhes sobre o caso, bem pode ocorrer o enquadramento de outros crimes, como corrupção passiva, peculato, desvio ou organização criminosa. Mas dentro do estudo de caso que nós nos propomos, esta é a resposta mais adequada com as informações disponíveis. E assim chegamos ao final de mais uma análise. Se você está gostando do que está encontrando no nosso canal, curte, clica nas notificações para receber notícias dos novos estudos de caso e novidades e atualizações sobre ciências criminais que vamos postar aqui toda semana. Um abraço e até a próxima!